Meus amigos, depois de 9 longos anos, Justiceiro Frank Castle está de volta. E olha, ele entregou um dos melhores diálogos dessa série até o momento, assim como sempre entregou quando se junta Frank Castle e Matt Murdock. E agora, no quarto episódio, a partir do próximo, a porradaria vai comer solta e mais um episódio pesado foi mostrado pra gente. Bom, quer saber tudo o que aconteceu em Demolidor Renascido episódio 4? Fica até o final e vamos trocar uma ideia, vamos fazer a análise completa do quarto episódio. Salve, salve nerd, eu sou o Caimene, sejam bem-vindos ao meu canal e bom, estamos aqui para mais um vídeo e rapaziada, estamos aqui para falar sobre o quarto episódio, análise completa para vocês, assim como sempre, toda terça-feira, temos as primeiras impressões que eu posto logo após eu assistir, eu chego aqui, gravo e já posto, e depois no outro dia, meio-dia 15, temos a análise completa para vocês, tá? Lembrando, tá, antes de começar eu já quero falar que semana que vem vão ser 2 episódios de novo, assim como foi o primeiro e o segundo. Então, o quinto e o sexto episódio serão terça-feira, às 10 horas da noite. E eu vou trazer as primeiras impressões e depois a análise completa dos 2 episódios também. Então, para não perder e não perder a cobertura do resto da temporada, já se inscreve, ativa o sininho se você for novo. Toda semana eu tô cobrindo o Demolidor, vou trazer informações da segunda temporada e vou fazer vídeos relacionados a série e teorias e tudo mais. Tem já vídeo sobre o vilão principal, o Muse, que apareceu nesse episódio. Inclusive já vamos começar a análise falando dele. Mas antes, terminando, se inscreve, ativa o sininho para não perder, tá? Deixa o like já para fortalecer também. Muito obrigado para você que tá direto aqui no canal toda semana. Bom, vamos falar do Muse, já que eu citei o vídeo específico aqui no canal sobre ele. O Muse aparece no começo do episódio, a gente vê as pinturas dele na cidade, a pintura do Rei do Crime, a pintura do Justiceiro, já indicando que ele vai aparecer. Já estava na capa, já estava no título, tudo envolvia o Frank Castle aparecendo. A gente esperava que como Justiceiro também, mas por enquanto não. Por enquanto só como Frank Castle, só para trazer um diálogo filosófico daquele jeito que a gente gosta e que a gente se acostumou na segunda temporada da Netflix. Mas a gente vê as pinturas do Muse e logo depois a gente vê ele andando, né, em um trilho de trem, um corpo de uma pessoa desacordada nos seus braços, né? Ele vai carregando ali e a gente vê a máscara fiel, idêntica aos quadrinhos, como a gente já sabia, e ele some. Ele só aparece lá no final do episódio e aí quando a gente chegar lá eu conto pra vocês. Mas já temos um vislumbre do Muse e já sabemos que a partir de agora ele vai aparecer com mais frequência. E é aí que o Demolidor vai entrar em ação. O Demolidor, não o Matt Murdock. Isso já é um ponto a ser discutido. O Demolidor não aparece mais uma vez nesse episódio. E eu sei que tem muita gente que tá criticando a série, que tá pedindo pela ação, que está faltando ação na série. Eu sei disso, a gente já teve uma cena de ação longa de 15 minutos no primeiro episódio, muito bem construída. A gente teve uma cena de ação no final do segundo, e a partir do terceiro e o quarto foram mais cenas de tribunal e histórias do Matt Murdock, episódios focados no Matt Murdock e no que ele estava passando. E aí eu acho importante a gente entender, e eu acho importante trazer para essa análise, porque esse episódio, mais uma vez, é focado 100% no Matt Murdock. Eu acho importante a gente trazer que nem tudo é sobre ação. Tudo bem, a série é do Demolidor Renascido. Só que para o Demolidor renascer, vamos entender o nome da série, o título da série. Demolidor Renascido. Para ele renascer, ele precisa morrer. De uma certa forma, e foi o que aconteceu no primeiro episódio. Com 15 minutos, ele largou o seu manto e ficou um ano sem. Então, eu acho totalmente injusto todas as críticas e toda essa falação de que falta ação, falta realmente ação. Porém, tudo que está sendo entregue pela série, eu acho que compensa e muito a ação.
Todos os diálogos, todo o roteiro, a filmagem, a fotografia, o figurino, tá tudo muito bem feito, que faz você esquecer a ação. Tudo bem, você é fã do Demolidor, mas tenta entender o lado do Matt Murdock também. Tenta começar a analisar a série de outra perspectiva. Eu tenho certeza que você vai se divertir demais, porque a série vai ficar muito melhor pra você. Então tenta olhar a série de outra maneira. Tenta pensar, pô, o Demolidor, entre aspas, morreu. Ele vai retornar, porque ele vai renascer. Por enquanto, estamos vendo o drama do Matt Murdock, que perdeu o melhor amigo, que perdeu a sua outra amiga, que inclusive vai voltar na segunda temporada. Já temos imagens, mas isso é para outro vídeo. E ele está passando por tudo isso, tentando levar uma vida de um jeito diferente, porém tem gente insistindo para que ele coloque a fantasia e saia batendo nos outros na rua. Bom, se você quer uma série que só apareça o Demolidor do começo ao fim, batendo em todo mundo, sem intuito nenhum, sem uma história por trás, sem uma construção de uma história, eu acho que você merecia o Demolidor que ia sair antes. Porque antes de Demolidor ter as refilmagens, o projeto foi descartado. Porque tanto o Justiceiro, tanto o Demolidor, tanto o Rei do Crime, ia todo mundo retornar. Mas ia ser uma história completamente diferente. Possivelmente focado na ação desde o começo. E os próprios atores não gostaram disso. Falou, não, a gente precisa contar uma outra história. A gente tem a oportunidade de contar uma outra história. Foram 9 anos, 7, né? 7 pro Matt Murdock, pro Rei do Crime. Mas 9 anos pro Demolidor e Justiceiro. Pra voltarem. 9 anos, 7 anos. A gente precisa contar um outro lado da história. Um lado que, como eu falei na minha análise rápida, a Netflix tinha medo de mostrar. Por isso, pelo julgamento dos fãs de que falta ação. Então, tenta entender o outro lado. Pô, esse lado do Matt Murdock, dos julgamentos, dele como um ótimo advogado que ele realmente é nos quadrinhos. Esse lado é incrível, velho. E olha o que a série tá entregando pra gente até agora de diálogo, de roteiro. Pra vocês que estão reclamando tanto de roteiro, né, que falta roteiro, falta boas produções na Marvel Studios. Quando ela entrega algo foda pra vocês, vocês reclamam mesmo assim. A ação vai chegar. A partir do próximo episódio vai chegar. Isso ficou claro no final do episódio. Mas tentem entender o que Demolidor Renascido quer mostrar pra gente. Porque é incrível o que ele está mostrando. Então, só essa aspas pra vocês, tá? Demolidor Renascido, sim, é uma série do Demolidor. Mas, pra ele renascer, ele precisa morrer. E a gente tá vendo toda essa morte, todo esse luto. E vai ver o renascimento dele no próximo episódio. Fica a dica pra vocês. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Conversando tudo que eu acho sobre isso. Mas eu precisava desabafar aqui nessa análise também, porque eu sei, mais um episódio sem ação, muita gente vai reclamar. Infelizmente pra mim não faz sentido nenhum. Bom, o episódio começa diretamente de onde acabou o segundo, né? Além do Music, que eu falei que aparece no começo, também tem o Matt Murdock indo atrás do legista para conversar sobre a morte do Hector Ayala, diretamente pegando o gancho triste e, né, surpreendente do final do terceiro episódio. Ele pega os seus pertences, o seu colar, e encontra sua sobrinha que queria ver o tio, mas infelizmente não ia poder, porque, como o próprio Matt Murdock fala na série, não é uma imagem para uma criança ver. O tio com a cabeça aberta de uma bala, queima-roupa. Um crime premeditado, um crime estudado, né? Como eles mesmos falam e discutem, mas sem pistas. Até o momento sem pistas, a única coisa que sabe é que ele foi morto com um tiro na cabeça. A bala, a cápsula sumiu, segundo o legista, até agora não foi encontrada. E o Matt Murdock sai daquele lugar pensando em como ele vai investigar mais sobre isso. E com essa missão de investigar,
de justiça pelo Hector e tentar encontrar uma resposta. E levando a sua sobrinha embora também, junto com seus pertences. Então já é um começo pesado. É um começo que mostra a possível futura Tigresa Branca, porque nos quadrinhos é ela que assume o manto do tio, quando ele é morto também. E ela vira Tigresa Branca, então provavelmente segunda temporada ela deve aparecer como Tigresa e assumir o manto, quem sabe. O ponto é, Matt Murdock sai determinado a resolver esse caso. E a gente vê, enquanto isso, ele resolvendo outros casos. E ao mesmo tempo a gente vê o baba-ovo do Fisk numa balada com a Bibi Eric e as amigas dele. Óbvio, se pagando de fodão por ter informação, por ser o braço direito do prefeito. E a Bibi Eric usando ele como, né, só uma informação pro seu site. Pra expor o rei do crime, expor quem ele realmente é. E isso acaba dando ruim no final. Logo após a gente vê o próprio rei do crime tentando fazer as coisas do jeito dele. Porque mesmo ele sendo prefeito, agora ele acha que tudo é feito do jeito dele e ele se acostumou assim. Quando ele era o rei do crime, ele fazia, ele mandava e as coisas aconteciam. Agora ele tem que mandar, só que ele vai receber um não, porque ele precisa de outras coisas para fazer o que ele quer. E é uma coisa que ele não era acostumado antes. E agora, para ele manter o papel de prefeito, né, o cara que vai cuidar da cidade, ele precisa engolir isso. E a gente vê ele perdendo o controle. Perdendo o controle. E a gente imaginava que ele estava descontando esse controle, sei lá, esmurrando as paredes, esmurrando, sei lá, alguém por aí. Tanto é que a gente via as mãos dele cheias de sangue durante os últimos episódios. E a gente nunca sabia quem que era, que ele descontava essa raiva toda. Descontava o verdadeiro ele que ele guardava dentro dele. No final do episódio a gente descobre. Mas, enquanto isso, ele vai, né, quebrando a cara como prefeito. Entendendo que nem tudo vai acontecer como ele quer. E que ele precisa passar por outros obstáculos que ele não era acostumado e que ele não queria se acostumar a fazer e passar. Ao mesmo tempo a gente vê mais uma vez ele na terapia com a Vanessa. A Vanessa e ele falando diretamente sobre a traição enquanto ele esteve fora. Ele demonstra... Ele tenta esconder a todo momento, mas ele demonstra que ele está incomodado. Ele tenta fingir que não sabe onde está esse amante. Ele sumiu do mapa. E a terapeuta percebe que ele tem um leve descontrole. E que ele pode acabar sendo violento uma hora. E ela pergunta pra Vanessa, ele é violento? Ele está indo às vias de fato com você? E ela fala, não, ele nunca faria isso comigo. Beleza. É o que temos até o momento. Não sabemos onde está esse amante. Ninguém sabe. Ele sumiu do mapa. E os dois estão tentando se perdoar e voltar a ser um casal. Ele está tentando. Ele está melhorando. Pelo menos é o que a gente acha. Ou o que ele quer que a gente ache. Que a gente sabe muito bem quem que é o Wilson Fisk. Ao mesmo tempo, mostra outras vertentes, né? Ele, sobre ainda o rei do crime. Ele indo em escolas, ouvindo crianças cantarem. E é nítido o quanto ele não aguenta estar ali. O quanto ele quer sair destruindo todo mundo, gritando. Que ele quer sair dali e mandar todo mundo calar a boca. Ele não aguenta ouvir crianças cantando. Mas ele tem que fazer o papel de prefeito bondoso. E ele fica ali segurando aquele monstro que está dentro dele. E rindo. E se passando por uma outra pessoa. Realmente guardando alguém que ele é. Realmente por dentro. E mascarando para os outros por fora quem ele não é. Guardem isso, que isso vai ser importante no final. Agora falando do Matt Murdock como advogado, mostrando sua vertente advogado, ele vai defender o cara que roubou pipocas doce. Sim, o cara foi preso por roubar pipoca doce, por roubar comida. E ele consegue diminuir a
pena, né, do cara, que iam ser mais de 30 dias na prisão, ele consegue diminuir pra 10. E ele fala, pô, você teve sorte, eu diminui pra 10. E o cara fala, pô, isso não é sorte, cara. Eu tô preso por roubar pipoca doce. Por querer sentir o gosto de uma comida que não veio do lixo. Porque eu perdi meus benefícios e tive que acabar comendo comida do lixo. E o sistema prefere gastar mais pra me manter na prisão, pra me fazer ter um vale alimentação, alguma coisa do tipo. Isso parece somente uma crítica ao Estado e às leis. Mas é mais que isso, tá? Isso, além de ser uma crítica às leis e um puta tapa na cara da sociedade em si, do que é certo e que é errado, eu não vou nem entrar no mérito aqui, mas é principalmente um tapa na cara do Matt Murdock. Porque é o cara que defende o sistema acima de tudo, e ele acha que tudo tem que ser resolvido com o sistema. Mas ele percebeu que o sistema nem sempre funciona. E ele vai tomar esse tapa na cara do justiceiro logo depois. E aí chegamos no ponto. Ele vai até o local do crime, onde o Hector Ayala foi morto, encontra a cápsula, né, usando seus sentidos e tudo mais. E a gente vê que na cápsula tem a caveira do justiceiro. Ele vai atrás do Frank, ele encontra o Frank na sua base meio que subterrânea ali, igual nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele era num trilho de trem ou no esgoto, sei lá, num lugar abandonado subterrâneo assim. Ele encontra a base do justiceiro, encontra o Frank, né? O Frank vai pra cima dele e fala, pô, sou eu. E eles têm mais uma conversa incrível. É incrível, é filosófico, é de fazer você parar e pensar, tá ligado? E é muito importante pros dois essa conversa. O Matt chega com a cápsula e fala, ó, tá aqui, ó. O que você tem a me dizer sobre isso? Ele fala, esses fanboys aí. Essa galera aí, fazendo merda. Meio que jogando, deixando pra lá. Mas depois ele fala, só pelo olhar dele a gente sabe que ele vai acabar se metendo. Porque ele se importa. Mas durante essa conversa, a gente tem, né, o Matt cobrando algo do Justiceiro, o Justiceiro jogando na cara dele algumas outras verdades. Até que ele chega e fala do Fog, né? E o Matt fala que não tem nada a ver, que não é sobre ele não é sobre ele, então fala o nome dele. Fala o nome dele. Não, eu deixei o sistema cuidar. O sistema, de você de novo com esse negócio de sistema. O que o sistema fez? Ah, o cara tá em prisão perpétua, beleza. O mercenário foi pra prisão perpétua. Mas e seu amigo, ele foi pra morte perpétua? How about old Foggy? He got life. Tipo, dando um tapa na cara do Demolidor, né? Falando, pô, aí a sua justiça aí, ó. O cara matou seu melhor amigo a sangue frio, sem nenhum remorso. E o cara foi preso. Tá vivo. Tá respirando o mesmo ar que você. E isso vai te corroer. Te corroer e te corroer pra sempre. Você vai ficar pra sempre com essa mágoa e essa lembrança e essa culpa, principalmente, de não ter finalizado o serviço. De não ter dado troco na mesma moeda. That's why he's eating at you. That's why he's eating at you, because you know you didn't do a goddamn thing, and it's gonna keep eating at you. It's gonna keep eating and eating and eating. There's no getting away with it, you understand? E aí, cara, pô, é foda porque o Frank, ele desperta o Demolidor por um segundo ali. O Matt dá um tapa na cara dele e o Justiceiro fica tipo, vem, é isso que eu quero. E aí ele pede desculpa, ele fala, que desculpa, é a coisa mais sincera que você fez até agora. Thing about it. God damn you. Sorry. I apologize. What are you sorry for? First honest thing you did, Red.
E realmente foi. Foi o Demolidor saindo ali, falando, pô, realmente eu não devia ter me segurado. E aí, não, como eu falei na minha análise rápida, não tinha ninguém melhor do que o Frank pra entender o que o Matt tá passando. Porque ele fala, pô, você ouve ele ainda, né? Você sonha com ele, você vê ele todas as noites, né? Ele fala com você. Eu ouço a voz do meu filho até hoje. Ele fala, pai, termina o serviço. Faz o que você tem que fazer. He talks to you, doesn't he? Hear his voice. You do, don't you? Every time I start moving, I still hear my little boy. I see him. And I hear his voice. He says, get him, Daddy. Every last single one of them, get him. E o Matt desaba. Cara, é pesado. É bem construído, é bem escrito. Os atores, pô, John Bertal, Charlie Cox, absurdo. Eles já entregaram uma conversa filosófica na segunda temporada de Demolidor e agora mais uma. Eles só têm diálogo foda. Isso não é a minha opinião, é um fato. É foda o diálogo deles. E o Matt sai dali meio que com um outro pensamento. E deixa o Frank Castle com outro pensamento também. O Frank fica com uma cara de... Tá, eu vou ter que voltar à ação e vou cuidar disso. Que eles estão usando meu símbolo. Eu vou ter que cuidar disso. Já o Matt Murdock sai de lá determinado a mudar. Tanto é que na cena final a gente vê ele abrindo seu galpão com as suas máscaras de todas seus trajes, suas fantasias, né? Todas as cores derivadas. E treinando com o seu bastão. Ele não consegue dormir e vai treinar. Isso é a representatividade do Demolidor saindo e falando, beleza, agora eu voltei. E ao mesmo tempo mostra o Wilson Fisk comendo um prato farto de comida, enquanto uma pessoa presa numa cela pede por ajuda e pede para ser libertada. E quando a gente vê, é o amante da Vanessa. E aí as mãos sujas de sangue fazem todo sentido. Ele tava batendo no cara, ele tava descontando a sua raiva. Ele estava sendo o rei do crime com o cara. Ele estava deixando o rei do crime sair, mas com só o amante da Vanessa. Então ele estava sendo ele. Só que não para todo mundo. E o Matt Murdock estava sendo Demolidor, mas não para todo mundo. Ele foi só com os policiais, né? Quando ele tava conversando com ele, você não quer fazer isso, você não quer fazer isso. Ele foi o Demolidor ali por alguns segundos. E com o Frank Castle também, quando ele bate no Frank e vai pra cima. Então, mais uma vez, botando em parâmetro os dois principais, o vilão e o herói, deixando a sua verdadeira identidade se libertar. E a partir do próximo episódio, o Demolidor tá de volta. E pra quem reclamou tanto que faltava ação, no episódio que vem, nos 2 próximos episódios da semana que vem, a ação volta. Junto com o Demolidor. Até porque no final do no final do episódio, né, depois de mostrar o Fisk com o amante da Vanessa, o Mills aparece mais uma vez carregando aquele cara que ainda está vivo. Ele estava carregando uma pessoa viva pro seu QG, pro seu lugar ali onde ele faz suas pinturas. A gente vê algumas pinturas, a gente vê sangue por ali. E a gente vê ele tirando o sangue do cara vivo para usar nas suas pinturas. E no próximo episódio a gente vai ver, provavelmente, o Demolidor voltando à ativa e indo atrás do Mills. Pelos desaparecimentos ou por acabar esbarrando com ele em algum momento, não sei. Mas a gente vai ver um pouco mais desse vilão e vai ver o Demolidor finalmente de volta. E é isso, o episódio acaba desse jeito. Eu acho que eu não esqueci nada aqui. Realmente a parte que mais me pegou e a parte mais legal desse episódio é a conversa do Frank com
o Matt Murdock, sem dúvida nenhuma. Pô, eu ainda vou ficar revendo isso durante a semana toda. É muito foda a conversa dos dois. Eu vi que teve algumas pessoas falarem que mudaram o dublador. E vai aí um conselho pra vocês, tá? Assistam de novo a conversa dos dois, porém legendado. A voz do Jon Bernthal é incrível. É perfeita para o Justiceiro. Então, pra vocês que assistiam dublado, eu sei que nem todo mundo gosta de assistir legendado, tá? Mas, já que teve essa mudança de dublador e não agradou, aparentemente o outro dublador é muito melhor, assistam legendado, tá? Tentem começar a assistir legendado. E nada contra a dublagem, tá? É só porque a voz do Jon Bernthal realmente é perfeita pro personagem. O ator foi feito para o personagem. Ele nasceu para fazer Frank Castle. Fica a minha dica no final. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Vamos trocar uma ideia sobre esse episódio. Vou deixar no card final aí para você que não viu ainda. Já citei na análise completa. O vídeo sobre o Muse. Quem que é o Muse? O vilão grotesco que vai aparecer nos próximos episódios. O vídeo tá aí no card final. Vou deixar a playlist de Demolidor. Vai assistir os outros vídeos caso você não viu. E é isso. Gostou? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Semana que vem eu volto com mais análises completas e análises rápidas de Demolidor. Episódios 5 e 6. Beleza? Bom, durante a semana eu vou soltando também. Eu vou soltar um vídeo só sobre a falta de ação em Demolidor. E outros vídeos sobre a segunda temporada também. Que já temos imagens de bastidores. Beleza, rapaziada? É isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Mais uma vez, uma análise completa terminando. Até semana que vem, com mais 2 episódios de Daredevil Born Again. Fui.